Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhattaya Tad Bhattaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Hyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparadha Shai Kshiptas Chakamadi Tarangamadi Kripa Maipam Sharanam Prabhu Vrinde Namaste Charana Ravindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakavi. Então, pela misericórdia de Srila Gurudev, Srila Prabhupada, todo o Rupananda Gurvarga, estamos lendo todo dia de manhã, de segunda a sexta, de 7 às 8, o Shri Raya Ramananda Samvad, que é o 8º capítulo do Madhya Lila, Shri Chaitanya Charitamrita. E aqui, Mahaprabhu, ele já recebeu a ordem de sannyas de Keshava Bharati. E ele faz algumas viagens, faz várias viagens pelo sul da Índia e por outras regiões da Índia. E numa dessas viagens ele se encontra com Ramananda à margem da Godavari. Quando eles terminam essa conversa transcendental, Mahaprabhu pede para Raya Ramananda deixar o seu cargo governamental, né, como funcionário de Maharaj Prataparudra, e pede para ele vir ficar em Jagatapuri. Mas antes disso, Mahaprabhu fala para Ramananda no verso 95: Prabhukahi Ei Sadyavadi Sunishchaya Kripa Korikaha Yadi Agi Kichohai. Mahaprabhu respondeu: esta conclusão, segundo a qual Kanta Prema é com certeza o limite máximo da perfeição, ela não existe nada que, como se diz, que refute esta conclusão. Não existe nenhum tipo de controvérsia que se aproxime desta conclusão perfeita. Contudo, ó Shri Rai, por favor, fale mais, se houver algo mais a falar. Raya kahi ihara age puche hena jani etadina nahi jani achaye bovani. Shri Rai Ramananda respondeu: até hoje, até este dia, o dia de hoje, eu não sabia de ninguém nos 3 mundos que pudesse fazer perguntas além deste nível, né? Canta prema, né? Então isso é Srila Ramananda Rai e Srimad Mahaprabhu estão revelando para a gente qual é a essência máxima do Harikatha, né? E agora ele vai falar Inhara Madhya Radhara Prema Sadhya Shiromani Yanhara Mahima Sarva Shastriti Vakani. Então nós já lemos esse verso, né? Que entre, assim, no meio, né, no âmbito do Canta Prema das Gopis, o Prema de Shri Radha por Shri Krishna é a essência máxima de toda a perfeição, e as glórias do amor de Radha são descritas
em todas as escrituras reveladas. Então, nós lemos ontem esse verso e lemos também o comentário que Srila Gurudeva faz, e hoje nós iríamos ler o verso do 8º capítulo, verso 98. Yatarada priya Vishnu stasya kundam priyam tatha sarva gopishu savaika Vishnu ratyanta valava. Esse verso é do Padma Purana, citado no Lago Bhagavatamrita de Srila Rupa Goswami Pada. Assim como Shri Radha é a mais querida de Shri Krishna, seu lago Radha Kunda também lhe é assim querido ao extremo. Entre todas as gopis, Shri Radha é a amada mais querida de Shri Krishna Chandra. Aí Gurudeva vai fazer um suave comentário e ele vai dizer assim: quando a estimada filha de Vrishabhanu Maharaj, Shri Radha, fica em man, ou seja, quando ela tem a raiva ciumenta, e quando, não conseguindo conter ou desfazer esse man, Shri Krishna é derrotado, o que Krishna faz? Ele vai para Shri Radha Kunda, porque ele aceita que o lago de Radha é a própria Shri Radha. Na esperança de conquistar o olhar misericordioso de Shrimati Radhika, ele realiza austeridades para satisfazer o desejo dele, do coração dele. E finalmente, Radha Kunda, de fato, responde à sua oração. Então ele está nessa situação que Shrimati Radhika não deixa sua raiva ciumenta. E ele não consegue, como em outras ocasiões ele consegue, mas dessa vez ele não consegue desfazer aquela raiva que ela está sentindo. Então ele vai para o Radha Kunda. E ele lá fica praticando rigorosas austeridades para obter a misericórdia do olhar doce de Shrimati Radhika, o olhar do Soslayo. E aí Shri Radha Kunda, que é a própria Shrimati Radhika, responde à oração dele, e essa resposta está no Shri Radha Kundastaka, né, de Srila Raghunath Das Goswami. Ou seja, um Vaishnava como Srila Raghunath Das Goswami, um Mahabhagavat, um Nityasiddha Parikara de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu, ao compor uma canção como Shri Radha Kundastaka, ele não está apenas escrevendo poesia, né? Não está escrevendo poesia para ser reconhecido como um kavi, apenas para divertir, para entreter a mente das pessoas afortunadas que ouvirem esse Astaka. Ele compõe esse Astaka como parte do bhajana dele, né? E porque ele é um seguidor completamente dedicado aos pés de lótus de Mahaprabhu. Então ele sabe que se ele não compuser esse Ashtakam, então esse Rasa Tattva, essas verdades profundas sobre o caminho de Bhakti, especialmente sobre o serviço a Shrimati Radhika, nada disso vai ficar, vai ser revelado. Então ele fala: Agaripur api yatnat atra devya prasara krita kataksha pratikama prakamam anusarati yad uchai snana sevanu bandhai tad ati surabi radha kundam eva shayume. Agaripur api yatna atra devya prasara krita kataksha pratikama prakamam anusarati yad uchai snana sevanu bandhai Tadati Surabhiradha Kundam Eva Shayame. Tradução é: para o prazer de Shrimati Radhika, mesmo o próprio Shri Krishna, ansioso para conquistar o misericordioso olhar de soslaio de Radha, pratica difíceis austeridades
no tão precioso e aromático Radha Kunda, banhando-se regularmente ali e observando com todo cuidado todos os rituais apropriados que este Radha Kunda sumamente encantador seja o meu refúgio. Então aqui Srila Gurudeva está explicando que essa, na verdade, é a resposta de Radha Kunda. A resposta à oração de Krishna é essa que a gente acaba de ler. Porque aqui Srila Raghunath Das Goswami, como se diz, demonstrando o humor de Radha Kunda, que é a própria Srimati Radhika, revela como o próprio Krishna, ele se torna subserviente ao desejo de Srimati Radhika. Então o que Radha Kunda está falando para Krishna? Se você parar para pensar, se você analisar, você vai entender que Radha Kunda está falando para Krishna que todo aquele que quer realmente alcançar a perfeição deve servir aos pés de lótus de Srimati Radhika e de suas companheirinhas íntimas, porque elas têm a chave de Bhakti. A verdadeira chave de Bhakti está no coração de Srimati Radhika. E essa chave abre a porta da satisfação do coração de Krishna. E quando essa porta da satisfação do coração de Krishna se abre, então aquela pessoa que consegue fazer esse movimento, conseguir essa chave das mãos de lótus de Srimati Radhika e das manjaris, então Krishna está satisfeito. E aí Anyavilashita Shunyam Jnana Karmadana Vitam Anukulyana Krishna no Shiranam Bhakti Vitam Anayarajito Nunam Bhagavan Haririshwara Yano Vidaya Govinda Pritoyam Anayadraha. Esse é o 10º canto. Ó Sakis, a Gopi que Krishna levou para um lugar recluso, deixando de lado todas nós, com certeza deve ter adorado o controlador supremo Shri Hari com grande devoção. Aí Srila Gurudeva vai explicar. Brahmandarai está citando agora 10º canto, está citando a lamentação das gopis. Ele está explicando em que elas dizem, este verso tem um significado confidencial. Gurudeva diz, a gopi especial mencionada aqui é a joia suprema entre todas as amadas de Shri Krishna, por isso o nome dela é Radhika. Essas palavras foram faladas pelas Vipaksha Gopis. O Gurudeva sabe todos os detalhes da Lila transcendental, Radha Krishna Lila, Braja Lila. Então ele está falando, está revelando algo muito importante, que quem falou essas palavras, dizendo que essa Gopi tão afortunada, com certeza teria adorado o Shri Hari assim, com uma devoção excelsa. Elas são as Vipaksha Gopis, ou as Jivai de Srimati Radhika. E elas falaram essas palavras durante a Maharasa Lila, que ocorreu ao luar na lua cheia de outono. Este verso prova com toda firmeza a superexcelência, a sobreexcelência, a soberania do prema de Srimati Radhika. Na ocasião da Rasa Lila, Shri Krishna realizou
uma imensa variedade de passatempos amorosos com as Braja Gopis, o que as fez experimentar tamanho prazer, que elas acabaram ficando orgulhosas de sua boa fortuna. Não imagina? Krishna realizando tantos passatempos amorosos com essas meninas lindas, que tem o Kantamai Prema, né? Elas são as únicas personalidades transcendentais que dão tudo para Krishna no sentido real da expressão, né? Mente, palavra, corpo, ações, tudo, né? Então, além disso, Gurudev continua explicando, Srimati Radhika caiu num remoinho de ciúme quando percebeu que, enquanto Krishna dançava e cantava amorosamente com ela, manifestando uma série de poses de dançarino, ele fazia a mesmíssima coisa com as outras gopis. Deste modo, para apaziguar a raiva de Srimati Radhika e conter o falso orgulho das gopis em sua boa fortuna, Shri Krishna desapareceu da Rasa Lila, levando Srimati Radhika com ele. Enquanto Shri Radha e Krishna se movimentavam de um kundya recluso a outro, as pegadas dos pezinhos de Shri Radhika deixavam marcas especiais na areia. Na pegada debaixo do dedão do pezinho dela, do pé direito, havia o símbolo de um grão de cevada. Debaixo do segundo dedo, logo ao lado do dedão do pé, uma rodinha, e embaixo dessa rodinha um guarda-chuva, e debaixo do guarda-chuva como se diz, um bangle, um bracelete. Entre o dedão do pezinho e o segundo dedo há uma longa linha vertical que chega até o meio do pezinho dela, e sob o dedo médio do pezinho estava uma flor de lótus, debaixo da qual havia uma bandeira, e debaixo da bandeira uma trepadeira que dava uma flor. Debaixo do monte do dedo mindinho havia uma varinha de tocar elefante, e debaixo do calcanhar uma meia-lua. Na pegada do pé esquerdo havia um búzio na base do dedão do pé, e sob esta base havia uma massa. No monte do dedo mindinho desse pé esquerdo, um altar, debaixo do qual havia um brinco, e debaixo uma lança. Abaixo do segundo, terceiro, quarto e quinto dedinhos havia montanhas, debaixo das quais havia uma carruagem, e debaixo do calcanhar um peixe. Da mesma maneira, as pegadas dos pés de lótus de Shri Krishna deixavam suas marcas características na areia: a bandeira, o raio, a varinha de amestrar elefante, o lótus, etc. Padani vyaktam etaninanda sunor mahatmana lakshante hidvajam bojavajan kusha yavadibi. Esse é um verso do Srimad Bhagavatam. Vendo aquelas pegadas, as gopis falaram entre si: sem dúvida, essas pegadas pertencem ao tão ilustre filho de Nanda Maharaj, Shri Shyama Sundar. Porque dá para ver claramente. Dá para ver claramente as marcas de uma bandeira, de um lótus, de um raio, de uma varinha de tocar elefante, de uma semente de cevada e assim por diante.
a própria Shirada não tinha noção de suas próprias pegadas, sob a proteção de um bosque muito denso de árvores, de um bosque muito denso, Shyamasundar aplacou a raiva de Radha, decorando-a e prestando-lhe outros serviços. Ao fazer isto, ele de alguma forma conseguiu apaziguar a Man de Srimati Radhika. Man esta que estava muito extremamente forte e era difícil de conter. Não conseguindo mais ver Shri Krishna, uma vez que ele desaparecera da Rasa, as outras gopis ficaram extremamente aflitas, como se suas vidas as tivessem abandonado. Elas começaram a procurar por Shri Krishna em toda parte. Depois de algum tempo, elas viram as pegadas de Krishna e também perceberam que ao lado dessas pegadas havia as pegadas de uma mocinha. Vendo aquelas pegadas, as Vipaksha Gopis rivais de Srimati Radhika disseram umas para as outras: assim como a elefoa acompanha seu amado rei dos elefantes, da mesma maneira, aquela mocinha tão afortunada fugiu com Nandanandana Shyamasundar, mantendo sua mão sobre o seu ombro. Quem é ela? Ela com certeza adorou o onipotente Bhagavan Shri Hari com toda a grandeza, com toda a opulência, porque a adoração dela o agradou tanto que o nosso amado Shri Shyamasundar a levou para um lugar solitário, deixando todas nós para trás. Então, conclusão. Filosofia das gopis, né? Qual é a sua filosofia? A filosofia das gopis é a filosofia do amor divino. Elas estão sempre pensando em Krishna, sempre pensando em satisfazer a Krishna, sempre falando da vida de Krishna, né? Então essa é a filosofia suprema. Gopi Bhava Tattva. Gopi Bhava Darshan, a filosofia das gopis. As Swapaksha Gopis, que são as gopis do próprio grupo de Srimati Radhika, conseguiram reconhecer que aquelas eram as pegadas de sua Sakhi Shirada. E apesar daquele fato as fazer desabrochar de felicidade, elas não manifestaram emoção alguma externamente, porque também estavam presentes ali outros grupos de gopis, as Vipaksha, aquelas que são opostas a Srimati Radhika, as Tatasta, aquelas que são neutras, e as Surida, aquelas que são amistosas. Se esses outros grupos tivessem percebido que as pegadas pertenciam a Shirada, a raiva das saques nesses grupos em relação a ela, e o seu ciúme em relação a ela, teriam apenas aumentado. Por isso, como que ignorando as pegadas, ou ignorando a quem pertenciam aquelas pegadas, a quem aquelas pegadas pertencem, as Swapaksha Gopis, ou seja, as gopis do próprio grupo de Srimati Radhika, continuaram seguindo as outras Vipaksha Gopis, as Tatasta Gopis e as Surida Gopis. E Srila Bhaktivinoda Thakur escreve: Radhika Charana Pada Sakala Sheyera Salma Yatanele Nahiyara Jila Radha Pandakit Padankita Dhamma Vindavanayara Namataha Yena Ashraya Karila Radhika Bhava Gambira Chitta Jiva Mahadila Gana Sangana Koilo Jivane Kemane Se Shamananda Rasa Sindhus Nanananda Labibe Bujaba Pikamane Radhika Ujala Rasera Charya Radha Madhava Sudha Prema Vicharya
Yerarila Radha Pada Paramajatani Sepaila Krishna Pada Amulyaratani Radha Pada Bina Kavo Krishna Nahimire Radha Radha Sira Krishna Sarvave Devari Chodata Dana Jana Kalatra Sutamita Chodata Karama Geyana Radha Pada Pankaja Madhurata Sevana Pakati Vinoda Paramana Jai Shila Bhaktivinoda Thakur. Então, a tradução dessa belíssima canção é: para aqueles que jamais se refugiam na morada de Shrimati Radhika, Shri Vrindavan, que é embelezada pelas marcas de seus lindos pés de lótus estes que são a morada de toda boa fortuna, para aqueles que nunca adoram os pés de lótus de Shrimati Radhika, para aqueles que nunca buscam a companhia dos devotos de Radha, cujos corações desses devotos, cujos corações estão fixos em adoração a ela e cujos humores são muito profundos e graves. Por favor, continua Bhaktivinoda Thakur dizendo, considere como alguma vez será possível que essas pessoas obtenham o júbilo de se banhar no oceano da bem-aventurança que vem de se servir a Shri Shyama Sundar. Essa é a pergunta. É uma pergunta. Será possível que alguém que tenha essa atitude de nunca se refugiar à namorada de Shrimati Radhika, aos seus pés de lótus, e também que não busca a companhia dos devotos de Shrimati Radhika, é possível que essa pessoa obtenha o júbilo, conquista o júbilo de se banhar no oceano da bem-aventurança que vem pelo fato de se servir a Shri Shyama Sundar. Radhika Ujjala Rasera Acharya. Shrimati Radhika é o Acharya do amor extraconjugal. Radha Madhava Shuddha Prema Vicharya. O amor puro entre Shri Radha Madhava destina-se a ser analisado e contemplado. Yedarila Radhapada Parame Yatani Sepoila Krishnapada Amulyaratani. Somente aqueles que com todo cuidado se refugiam aos pés de lótus de Shrimati Radhika podem com toda facilidade conquistar as joias inestimáveis dos pés de lótus de Krishna, sem se refugiar, sem o abrigo de Shrimati Radhika. Conseguir os pés de lótus de Krishna é simplesmente impossível. Todas as escrituras védicas declaram que aqueles, those who within their hearts, então todas as escrituras védicas declaram que aqueles que têm em seu coração essa consideração de serem servas de Shri Radha, eles podem facilmente alcançar Shri Krishna. Então essa frase ficou meio intrucada, mas Srila Bhaktivinoda Thakur termina essa canção dizendo que todas as escrituras védicas declaram que aqueles em cujos corações há essa consideração de que eles são servinhas de Shri Radha, esses podem facilmente conquistar Shri Krishna. Aí Mahaprabhu fala: Prabhu kahe age kaha shunite pai suke apurva amrita nadi vahe tumara mukhe. Ao ouvir o verso anterior, a voz de Mahaprabhu embargou e ele disse: Age kaha shunite pai suke apurva amrita nadi vahe tumara mukhe. Ele disse: fale mais, Raya. Ouvir isto me dá um júbilo tremendo. Um rio sem precedentes, sem paralelos e impressionante de néctar flui da sua boca. Uau! Churikari Radhake Nila Gopi Ganera Dari Anyapeksha Hola Primeira Gadhata Naspuri. Aí Mahaprabhu está revelando
o que ele está sentindo por ouvir o Harikatha de Shri Vishakadeva. Jai Ramananda. Churikari Radhake Nila Gopika Neradhari Anya Peksha Hole Primeira Gadata Naispuri. Raya, Mahaprabhu diz, pelo verso Anayaradhitonunam, ou com o verso Anayaradhitonunam, você dá a entender, você insinua que Shri Krishna levou Shri Radha secretamente a um lugar recluso por temor às outras gopis. Consequentemente, alguém poderá pensar que ela é apenas como as outras gopis, uma vez que se pode compreender que ele não raptou Shri Radha ou não roubou Shri Radha do grupo da dança diretamente diante delas, já que ele as ama também. Se ele não a tivesse raptado diretamente na frente das outras gopis, elas teriam ficado zangadas, vendo que Shri Krishna depende das outras gopis. A intensidade do prema de Srimati Radhika não é estabelecida como sendo superior ao amor delas. Olha só que comentário que Mahaprabhu está jogando brasa, lenha na fogueira. Ele está falando de algo muito profundo. E está falando, vou ler de novo. Raya, ao citar o verso Anayaradhitonunam, você insinua que Shri Krishna secretamente levou Shri Radha a um lugar solitário por temor das outras gopis, por estar com medo das outras gopis. Consequentemente, alguém poderia pensar que ela, Shri Radha, é como todas as demais gopis, uma vez que poderá compreender que ele não raptou Shri Radha diretamente diante das outras gopis, já que ele as ama também. Se ele tivesse raptado Srimati Radhika diretamente diante das outras gopis, elas teriam ficado com raiva. Vocês acompanham? Vendo que Shri Krishna depende das outras gopis, a intensidade do amor, do prema de Srimati Radhika, não é estabelecida como sendo superior a delas. Aí, Mahaprabhu, como se não bastasse de argumentos, ele diz: Radha lagi gopire yadi sakshat karityaga tabejani radaya krishnera gada anuraga. Se Shri Krishna tivesse rejeitado as demais gopis, levando Shri Radha para longe e fazendo isso diretamente diante dos olhos das gopis, então se poderia entender que a paixão de Shri Krishna por Shri Radha era mais profunda, né? Então, se ele tivesse rejeitado todas as demais gopis, raptando Srimati Radhika diretamente diante dos olhos dessas gopis, aí essa seria a prova que Mahaprabhu está dizendo da superioridade e da profundidade maior da paixão de Krishna por Shri Radha. Então agora Srila Gurudeva vai comentar esses versos, esses dois versos maravilhosos de Mahaprabhu, que vão redundar no verso 103, em que Raya Ramandarai, percebendo a intenção, não escusa, porque não vamos falar assim de Mahaprabhu, mas percebendo a intenção secreta de Mahaprabhu, ele vai responder essa pergunta. Mas antes vamos ouvir Gurudeva comentando. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz, explica
como o amor exclusivo e profundo de Shri Krishna por Srimati Radhika não pôde se manifestar diante das outras gopis. Temendo-as, ou temendo todas aquelas gopis, Shri Krishna secretamente raptou Radha. Ele afastou Radha das outras gopis durante a Rasa Lila. Apenas desta maneira só um minuto. Apenas desta maneira é que se manifestou de verdade a doçura completa e máxima. Foi só por isso que a Rasa Lila chega ao seu ápice. E a Rasa Lila, sim, foi exitosa, né? O resultado da Lila foi exitoso. Tirando Srimati Radhika daquela situação, ou afastando Srimati Radhika daquela situação, fez com que o man dela se apaziguasse. Então foi possível também, como se diz, destruir, vamos dizer assim, o orgulho das outras gopis por conta de sua própria boa fortuna, né? Porque as gopis são esses seres transcendentais que na Lila, por arranjo de Yoga Maya Devi, estão pensando: olha só a minha imensa boa fortuna, só eu estou dançando com Krishna na calada da noite, estou obtendo todo o néctar do prema que emana de cada poro do seu corpo, porque Krishna é prema Maya, o corpo dele inteiro é prema, prema, prema. Além disso, aquele momento em que Srimati Radhika foi afastada da Rasa Lila, permitiu que os corações das demais gopis se juntassem de uma maneira tão doce, mitigando todas as diferenças entre elas. Então Krishna realizando a Lila e satisfazendo vários desejos, direcionando várias intenções, vários humores. Srimad Mahaprabhu escondeu a profundidade do prema de Radha e levantou uma dúvida relativa ao amor de Shri Krishna por ela. Sem esta pergunta, de outro modo seria impossível estabelecer as glórias plenas do prema de Radha. Se Mahaprabhu não levanta essa pergunta, as correntes conceituais que se originam de nossos adoráveis Goswamis, relativas ao desaparecimento de Radha e Krishna da Rasa Lila, são apresentadas aqui. Então, aí são dois itens. O primeiro item diz que quando tanto a Radhika, a adoradora ou Shri Radha, quanto Aradhya, o adorado ou Shri Krishna, desapareceram da arena da Rasa Lila, as gopis do grupo de Srimati Radhika não puderam a princípio entender o que a sua senhorinha e Shri Krishna não puderam entender que a sua senhorinha e Shri Krishna haviam desaparecido juntos. Por isso, ao mesmo tempo que todas as demais gopis começaram a procurar Krishna, as gopis do grupo de Shri Radha também começaram a procurar sua senhorinha. Elas não tinham certeza se Shri Radha tinha desaparecido com Shama Sundar ou se tinha saído da Rasa Lila em separado. Então essa é a primeira observação. A segunda: uma vez que elas já haviam começado sua busca, as Swapaksha Gopis, as Gopis do grupo de Shri Radha, então observaram um conjunto de pegadas que elas imediatamente puderam perceber ser de Shri Radha, porque elas haviam recebido
a boa fortuna de servir os seus pezinhos de lótus, isso eliminou todas as dúvidas que elas tinham no coração, e desse modo Shri Radha ficou perfeitamente estabelecida como a mais amada de todas as queridas gopis de Shri Krishna. E aí Gurudeva termina dizendo que foi intenção de Mahaprabhu, neste caso, que Shri Ramananda explicasse mais ainda a soberania das glórias do prema de Shri Radha Thakurani. Então amanhã é sábado. Segunda-feira, vamos continuar a partir do verso 103, em que Shri Ramananda vai mergulhar mais fundo ainda no oceano de Radha Prema. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Rama, Hare Ram. Nitai Go Premanandi. Jai Shri Gurudeva Pastapam Ki Jai, Shri Prabhupada Pastapam Ki Jai, Rupano Guruvar Ki Jai, Vanchakalpatarubhyacha Kripasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam. Jai Shri Radhe.